Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao projeto Mindset Avançado. Aqui eu conto estratégias para você expandir a sua mente e encontrar os melhores caminhos para que você possa melhorar todas as áreas da sua vida, principalmente a área financeira. E se é o seu primeiro contato aqui, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Marcelo Bianchini e eu sou especialista em comportamento humano e estratégias rápidas para ganhos financeiros. E o tema de hoje é como adquirir uma mentalidade de crescimento. E antes de eu entrar no conteúdo, eu quero fazer um convite especial para você. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações para que toda semana, quando eu postar aulas assim como essa, você seja avisado. E compartilhe esse vídeo também, se fizer sentido para você, e deixe o seu like, para que o YouTube entenda que seja um conteúdo relevante e assim possa mostrar para mais pessoas. Tá, Marcelo, mas o que de fato então seria essa mentalidade de crescimento? Bom, a mentalidade de crescimento é quando uma pessoa acredita que ela é capaz em ter mudanças e resultados diferentes na sua vida. Ela acredita que se ela adquirir conhecimentos em certas áreas específicas, ela consegue desenvolver certas habilidades e competências novas para realizar outros tipos de coisas que ela ainda não faz, apenas através do seu próprio esforço. Ela reconhece quando não sabem algo e isso as motiva a querer aprender cada vez mais. Pesquisas nos mostram que quando desenvolvemos uma mentalidade de crescimento, os obstáculos que nós enfrentamos parecem ser mais superáveis. E é crucial para nós percebermos que não estamos desamparados, que podemos crescer de fato, que podemos nos adaptar. E é tão importante quando nos vemos capazes de crescermos, faz toda a diferença no nosso processo de evolução. No entanto, é aquela crença de que alguém também, outra pessoa, também pode mudar. Essa perspectiva, ela lidera parte daquela pressão de que sentimos e nos ajuda a pensar mais em termos de desafio do que ameaças. Bom, já que estamos falando sobre mentalidade de crescimento, eu preciso que você saiba quais os tipos de mentalidade existem. Segundo o estudo científico de especialistas, também existe a mentalidade fixa. Da mesma forma que existe a mentalidade de crescimento, existe a mentalidade fixa, que já é o oposto da mentalidade de crescimento. E se você tem mais dessa mentalidade fixa, então temos um problema aí. E veja só, algumas considerações sobre o assunto da pesquisadora de Stanford, especialista em mentalidade. Eu estou com a matéria aqui aberta aqui. A Carol diz que você não pode ter uma mentalidade de crescimento o tempo todo, diz Carol. É importante notar que uma mentalidade de crescimento não é um atributo pessoal ou um estado de ser. É uma maneira de pensar ou uma estratégia de enfrentamento que podemos aplicar em uma determinada situação que você esteja vivendo. Ou seja, o que ela quer dizer aqui? Que você ter uma mentalidade de crescimento não é algo que simplesmente você tem ou você não tem. O que a Carol diz aqui? Todas as pessoas, elas são uma mistura de mentalidade fixa com uma mentalidade de crescimento. Ninguém tem uma mentalidade de crescimento o tempo todo. Varia muito do momento, da situação e do desenvolvimento da sua mentalidade que você adquiriu. Se nós quisermos nos beneficiar de uma mentalidade de crescimento, precisamos entender como que ambas podem se desenvolver em diferentes situações da nossa vida. Por exemplo, uma mentalidade de crescimento, ela pode ser útil em situações como, por exemplo, quando nos sentimos ansiosos ou em situações que nos sentimos numa sensação de fracasso. E tome muito cuidado com os gatilhos da sua mentalidade de crescimento, pois às vezes é realmente difícil você acessar uma mentalidade de crescimento, ainda mais dependendo da situação. O gatilho da mentalidade fixa, como por exemplo, quando você se sente ameaçado, quando você se sente que você está sendo comparado com alguém ou criticado, isso pode nos fazer sentirmos indefensivos e inseguros, de modo que possa ser que seja difícil acreditar na capacidade que você pode mudar.
devido a esses gatilhos que eu acabei de dizer. A mentalidade fixa, ela também pode desencadear emoções que possam ser constrangedoras ou negativas, como por exemplo, a vergonha. E a vergonha, ela pode desencadear sinais de estresse no seu corpo físico, quando você reage de tal forma e sente que você está sendo ameaçado, por exemplo. Estudos mostram que a mentalidade de crescimento, ela contraria a resposta de luta ou fuga, que é um comportamento primitivo que todos nós seres humanos temos, nos ajudando a encarar os problemas sociais como desafio. Olha só que louco, ou seja, a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela vai contra um comportamento do ser humano que já é primitivo. E isso irá nos ajudar ao quê? A nos adaptarmos, mudarmos, crescermos. E as principais características de resiliência que uma pessoa pode ter. Quando promovemos a crença de que as pessoas realmente têm esse potencial de mudar, ou seja, quando você acredita que o ser humano, as pessoas podem mudar, podem crescer, prosperar, nós mesmos liberamos em nós mesmos e nas outras pessoas a capacidade de entender que sim, que é possível, que nós nos permitimos a isso. Na Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos, a especialista em mentalidade, especialista no assunto, escritora do livro best-seller Mentalidade, ela aborda essa questão de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento de uma forma bem ampla e muito profunda. E se você ainda não leu esse livro, eu te recomendo e muito. Eu digo que é uma leitura obrigatória para você que está buscando o autoconhecimento. E eu descobri isso na prática, analisando e entendendo o tipo de mentalidade que eu tenho. E daí então, centenas de pessoas que eu já treinei nos meus treinamentos presenciais e alunos que eu já tive nos meus cursos online também me mostraram isso na prática. Eu me lembro que quando eu comecei a pensar em vender a minha primeira empresa, a Bianchini Transportadora, começou a passar pela minha mente que eu não iria conseguir, que eu não iria ter a capacidade de abrir uma outra empresa e trabalhar com o que realmente eu gostava, que era isso que eu estava buscando. Por isso que eu quis vender a transportadora. E ela já não me fazia mais sentido para mim também. Me passava coisas na minha mente como, mas isso eu não consegui. Como será minha vida daqui para frente? Como vai ser minha situação financeira? E isso é muito normal. E como diz no livro de Carol, não temos a mentalidade de crescimento a todo momento, mas foi graças ao momento certo que eu desenvolvi essa mentalidade de crescimento que eu tive toda a confiança necessária em mim. E aí foi onde que eu realizei a venda. E é por isso que você desenvolver uma mentalidade de crescimento será de extrema importância, para que você possa realizar as suas maiores conquistas, assim como foi comigo, para que você não tenha barreiras emocionais, como por exemplo, você se sentir intimidado, você ficar se comparando com os outros, achar que você está sendo criticado, você ter um sentimento de indefeso, de insegurança, de modo que possa ser difícil você acreditar na sua capacidade de mudança. A mentalidade fixa, ela também pode desencadear emoções constrangedoras, negativas, que irão bloquear você em certas atitudes. Por exemplo, como você sentir vergonha. Você sentir vergonha pode te desencadear de sinais de estresse, de bloqueio, quando você estiver diante de alguma decisão. E uma coisa que eu aprendi e procuro sempre estar passando esse aprendizado para frente é que o maior investimento que podemos fazer é em nós mesmos. O conhecimento é poder. E através de conhecimento você adquire clareza e confiança em você mesmo. E isso faz com que você desenvolva cada vez mais uma mentalidade de crescimento. Porque o que acontece das pessoas ficarem travadas em bloqueios emocionais justamente pelo fato de não terem uma mentalidade de crescimento? Algo que te impede de você conseguir realizar as coisas que você deseja na vida. Agora imagina só, se você olhasse para esses mesmos motivos e tivesse a confiança de dizer: eu sou capaz, eu só preciso aprender o que for preciso para que eu tenha habilidades
e competências para que eu possa realizar isso. Quantos benefícios você teria na sua vida então? Como que seriam os seus resultados daqui para frente? Como que seria o progresso nas áreas da sua vida se você virasse para esses bloqueios, né? Esses motivos que te impedem você de conseguir realizar alguma coisa? Como que seria? O fato de você não se preocupar mais com o que os outros iriam falar ou o que os outros iriam achar de você, porque é muito comum as pessoas acharem que os outros vão falar, acharem que os outros vão criticar e acaba não agindo por conta disso. Ou você não se limitar mais a nenhuma circunstâncias da vida. Você ter a capacidade de você criar a sua própria realidade. Você não ter que aceitar mais certas coisas, como por exemplo um trabalho. Você ter que aceitar situações que você não gosta de fazer, ter que trabalhar num trabalho que você não gosta, por você achar que você não vai conseguir arrumar outro trabalho. E você precisa pagar suas contas, né? Todo mundo precisa pagar as contas, né? E você precisar se submeter a certas coisas naquele trabalho. Ou seja, se você tivesse a convicção de que você pode largar aquele trabalho e conseguir algo melhor, algo mais para você. Ou você, por exemplo, ter a convicção e a certeza e a confiança em você mesmo de que você pedir demissão daquele trabalho que você não gosta, que você não faz o que você ama e você engole vários sapos, você irá conseguir abrir o seu próprio negócio. Você irá conseguir criar um produto para você, um produto digital talvez, criar um curso, empreender, abrir uma empresa, abrir o seu próprio negócio, algo do tipo. Você ter essa convicção de que você é capaz, porque você olhar assim, outra pessoa já conseguiu, eu também vou conseguir, porque eu sou capaz. Ou até mesmo você não se prender a um relacionamento abusivo, aquele relacionamento que você não se sente bem por insegurança de você não conseguir outro cônjuge, não conseguir arrumar outra pessoa e você aceitar certas coisas. Talvez você olhe e fale assim, eu já tô com certa idade, então se eu largar desse relacionamento, eu não vou arrumar um relacionamento outro. E aí você se submete a isso, você se submete a coisas que te fazem infeliz nesse relacionamento e aceita. Enfim, agora veja só. Se você é pai ou mãe, ou um dia se você for pai ou se você for mãe, eu quero que você entenda todo esse contexto que eu trouxe aqui para você e deixe no seu radar para que um dia ou agora, se você já tem filhos, né, dependendo da idade que eles já estiverem, mas nunca é tarde para você desenvolver uma mentalidade de crescimento, para que você possa começar a desenvolver uma mentalidade de crescimento nos seus filhos. Porque já na infância, que é muito comum nós ouvirmos dos nossos filhos e também já termos falado isso algum dia, né? Como eu mesmo já falei isso. Mas eu não sou bom de matemática, eu não consigo falar inglês. Fulano tira notas melhores do que eu porque ele nasceu mais inteligente do que eu. São esses comportamentos que irão fazer com que um dia nós falaremos assim: mas empreender não é para mim, eu não sou capaz de aprender isso. Aquilo que fulano faz não dá certo comigo. Eu nasci pobre, então eu nunca serei rico. Entre outras crenças que temos enraizadas em nossa mente. E são elas que nos fazem termos a mentalidade fixa. Tá, Marcelo, e aí você pode estar pensando aí, agora eu sou adulto e não sou mais criança. E aí, o que eu tenho que fazer? Então eu te digo, já que você está assistindo esse vídeo, está entendendo os benefícios que uma mentalidade de crescimento pode trazer para a sua vida, você tem o dever com você mesmo e com as pessoas que você ama de desenvolver uma mentalidade adequada e crescer como pessoa, como profissional, crescer na sua área financeira e na sua área familiar, pois você não tinha esse conhecimento de hoje para trás. Possa ser que você já tinha também. Se você já tinha esse conhecimento e você não começou a praticar para que você desenvolva uma mentalidade de crescimento, então não adiantou de nada você saber e não ter agido. Mas agora você está sabendo novamente, talvez, ou a primeira vez que você está tendo contato com esse conteúdo, mas agora você tem esse conteúdo. E o único responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso é você mesmo. E aonde que eu vejo que as pessoas mais erram? Em acreditar que se elas nasceram com um nível de inteligência e uma capacidade
que elas irão permanecer assim para sempre. E elas não se permitem, por causa disso, elas não aceitam aprender coisas novas, porque ela acha que elas não podem. E elas nunca irão realizar práticas para que ela desenvolva a mentalidade de crescimento. E aí você deve estar se perguntando, tá, Marcelo, tudo bem, mas agora que eu já entendi a diferença entre a mentalidade de crescimento e a mentalidade fixa, e eu já identifiquei também que eu tenho a mentalidade fixa, se for o seu caso, e eu já sei também que é possível mudar a minha forma de pensar, de enxergar o mundo, e que eu posso. Então como que eu posso começar agora? Então qual o primeiro passo? Por onde começar? Bom, o primeiro passo você acabou de dar, identificando que é a sua própria mente que te limita de certas coisas. E isso te incomoda e faz você querer mudar. Agora você precisa se permitir e praticar. Você pode começar criando uma nova crença, acreditando que os seus talentos e habilidades podem ser aprimorados e aplicados. Mas o que é crença? Crença é aquilo que você acredita cegamente. Entenda uma coisa, o obstáculo é o caminho. Quando você fracassa ou erra em algo, é o momento de você aplicar um esforço extra para melhorar significativamente os seus resultados. O fracasso é o que você faz e a compreensão do que você pode aprender com ela. Você entender que você pode aprender com o seu erro. Tudo é uma questão de concepção. Eu costumo dizer que entre você e a realidade existe uma ponte chamada concepção, que é a sua visão de mundo. É a forma que você enxerga o mundo. E você olhar para os seus erros e entender o que isso está querendo mostrar para mim. Queira aprender todos os dias, haja como uma criança, maravilhada todos os dias, querendo aprender as coisas novas, fuçando nas coisas, perguntando, falando, pulando, aprendendo tudo. Então haja dessa forma, se permita você aprender coisas novas. Eu costumo dizer sempre que somos seres em processo evolutivo, só que se nós não nos permitirmos a esse aprendizado, não iremos crescer. E se ficarmos suscetivos, aprendendo as coisas que a vida coloca na nossa frente, não as coisas que de fato nós buscamos aprender, iremos aprender coisas desnecessárias para que você consiga ter os resultados que você quer. Então decida hoje focar continuamente em aprender e crescer. Seja obcecado por crescer. Seja obcecado por resultados, por crescer, por se desenvolver. Comece a se fazendo mais perguntas para você mesmo, para os outros, pesquisas, as pessoas que você conhecer novas, pessoas que você se conectar. Aprenda sobre a jornada que eles fizeram, o que eles podem te ensinar, o que ele pode te proporcionar de valor. Agora, um ponto muito importante que eu vejo que é muito negligenciado por muitas pessoas é olhar para quais tipos de conteúdos você está ingerindo. As pessoas não fazem esse raio-x, não se olha de uma forma desassociada para entender quais são as coisas que elas estão aprendendo, quais são as coisas que ela está ingerindo, qual alimento intelecto que você vem consumindo no seu dia a dia, quais os tipos de pessoa que você segue nas redes sociais, quais os filmes que você tem assistido, quais os livros você tem lido, se é que você tem lido algum livro, ou até mesmo quais os locais que você tem frequentado. Olhe para os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook que você participa. O que está tendo de progresso dentro desses grupos? Ou é só meme, só videozinho engraçado, bom dia, boa tarde, boa noite, figurinha, videozinho, que não vai te levar para lugar algum, que não vai fazer você prosperar na vida, que não vai te ajudar a desenvolver uma mentalidade de crescimento. Isso são ambientes que irão fazer com que você tenha uma mentalidade de crescimento ou uma mentalidade fixa. Porque da mesma forma que você desenvolve uma mentalidade de crescimento, você pode desenvolver uma mentalidade fixa. Quais as pessoas que você vem se relacionando? Isso tudo. Você não precisa ter dinheiro para ajustar isso. Porque você pode estar falando assim, ah, Marcelo, mas eu não tenho dinheiro para desenvolver uma mentalidade de crescimento. Mas isso que eu acabei de te falar, não é necessário você fazer um investimento financeiro grandioso. Talvez comprar um livro ali de R$19,90, R$29,90, R$39,90, mas não é necessário. São coisas que você pode conseguir mudar aos poucos, de graça. É tudo uma questão de escolha. Escolhas que irão afetar diretamente o seu nível de mentalidade. Isso é algo tão incrível e transformador que, ao você desenvolver uma mentalidade de crescimento, você progride em diversas áreas da sua vida. Isso faz com que você cresça em seu trabalho, isso faz com que você evolua em seu relacionamento, isso faz com que você
melhore o seu network, entre outros benefícios, outras transformações que você terá nas áreas da sua vida. Network, né, por exemplo, que eu acabei de falar. Se uma pessoa de mentalidade fixa, por exemplo, vamos usar esse exemplo aqui no network. Vamos supor que uma pessoa de mentalidade fixa, ela tem a oportunidade de conhecer um milionário, dono de diversas empresas que faz negócios em vários estados do país, em outros países também. O que essa pessoa de mentalidade fixa ela pensa logo de cara? Na mente dela, devido àqueles bloqueios emocionais que eu citei agora há pouco no vídeo, na mente dela, o que ela irá pensar? Ela irá pensar que ela jamais terá a oportunidade de se relacionar com essas pessoas e que ela não terá nada a oferecer numa amizade com um milionário, por exemplo. Ela pensa assim, ué, mas se essa pessoa e um milionário é cercado de pessoas de sucesso, já tem tanto dinheiro, tanto sucesso, tantos negócios, tantas pessoas ao redor dele, no network dele, o que eu, que sou uma pessoa pobre, simples, comum, vou poder agregar de valor na vida dessa pessoa? Nada! Ela pensa isso, e isso causa um bloqueio. Um bloqueio que impede ela de poder ter uma oportunidade. Porque se ela já teve uma oportunidade de estar no mesmo ambiente, por acaso, né? Vamos supor que essa pessoa, e ela conhece uma pessoa de sucesso, assim, de valor, na mente dela foi por acaso. E não é possível ela continuar com esse relacionamento. Por quê? Porque ela mesma já se limita. Agora veja só, já uma pessoa de mentalidade de crescimento, o que ela acredita? Ela acredita que ela pode gerar valor para essa pessoa, através das suas ideias, através das suas ações, através do interesse que ela tem em aprender, o interesse que ela tem em certas coisas que ela estuda, que ela pesquisa, e ela quer acabar mostrando ser uma pessoa interessante, o potencial dela, querer ser uma pessoa interessante antes que ela pareça uma pessoa interesseira. Porque, se liga só, é hipocrisia a pessoa querer dizer que quando ela conhece uma pessoa, quando ela faz um network com uma pessoa, você não tem algum interesse. É claro que você tem algum interesse, é normal. Todas as pessoas têm algum interesse em algo. Só que antes de você parecer ser uma pessoa interesseira, queira ser uma pessoa interessante. Isso é um princípio básico do network, onde uma pessoa de mentalidade fixa nunca terá essa visão. Nunca. E ela nunca vai pensar isso. Ela se sente até incomodada em estar presente de uma pessoa que tenha um nível de mentalidade, um nível financeiro, um nível de autoridade, um nível de poder maior do que ela. Porque ela vai se sentir menos. Ela sente vergonha. Diferente de uma pessoa de mentalidade de crescimento que vai agarrar essa oportunidade de qualquer forma. Porque ela sabe que se ela demonstrar ser uma pessoa interessante e ela puder gerar valor para essa pessoa de sucesso, que é esse milionário que eu estou usando aqui, ela sabe que de alguma forma ela vai poder ser beneficiada também. É uma troca, né? Isso é muito louco, porque a diferença entre um tipo de mentalidade para o outro é assim gritante. Na minha vida, por exemplo, deixa eu trazer um exemplo meu pessoal aqui. Na minha vida, eu tive muitos casos em relação a isso. Um deles que causou um impacto positivo muito grande foi, como eu já falei aqui, né? A decisão da venda da minha primeira empresa. Uma empresa de caminhões frigoríficos que eu comecei do absoluto zero. Eu fiquei com ela por mais ou menos uns 5 anos e financeiramente ela me deixou muito bem, triplicou as minhas metas financeiras que eu determinei, todas essas metas, e até hoje, mesmo com a venda dela, mesmo eu tendo vendido a empresa, ela não para de crescer. Porque eu consegui deixar ela de uma forma autogerenciável. Então, o modelo de negócio que eu coloquei nessa empresa, eu repassei. E a pessoa que assumiu deu continuidade. Eu até prestei uma mentoria para essa pessoa por alguns meses para que ela dê continuidade no projeto que eu tinha iniciado. Mas enfim, no momento da minha vida, ela parou de fazer sentido. A empresa não fazia mais sentido para mim, não era mais o que eu queria fazer da vida, enfim. Eu olhava para uma visão de 10, 20 anos e eu via que não era o que eu queria estar fazendo daqui 10, 20 anos no caso. E eu não tinha mais paixão de conduzir ela. E aí foi quando eu decidi vender ela. Mas por que eu estou falando isso?
se eu não tivesse tido uma mentalidade de crescimento, eu jamais teria coragem de vender. E muito menos de abrir outra empresa em outro ramo totalmente diferente da área que eu atuava, que não tinha nada a ver com as habilidades e as competências atuais que eu tinha naquele momento. Mas simplesmente o que aconteceu? Eu acreditei que era possível, acreditei em mim e que sim, eu seria capaz. Isso é um caso claro de mentalidade de crescimento. Outra questão também que eu posso trazer aqui para você com toda certeza, isso falando porque é minha vida, é a diferença que faz a pessoa que tem uma mentalidade de crescimento para a pessoa que não tem em esportes de competição. No meu caso, na minha vida, eu estou me referindo ao jiu-jitsu, uma arte marcial que eu já pratico há mais ou menos aí uns 4 anos, que me ajuda muito a aprender a lidar com situações de desconforto, de adversidades na vida. Se liga só, por exemplo, se um adversário que seja mais experiente do que eu, mais pesado do que eu, mais alto do que eu, ele me deixa ali no rola numa situação totalmente desconfortável, onde eu não tenha tanta experiência, ou seja, ele me coloca numa posição ali, ele assume uma posição na luta que ele esteja confortável, que é o jogo dele, e que eu esteja desconfortável. E aí, ou seja, nada mais, nada menos que ele está me amassando ali de uma certa forma, me deixando totalmente desconfortável. Em nenhum momento eu entro em desespero, achando que eu vou ser derrotado em apenas alguns segundos. Eu me mantenho calmo e relaxado. E me mantenho confiante e na certeza que daqui a pouco eu irei encontrar uma solução para sair dessa situação desconfortável. E talvez até virar o jogo e vencer. Possa ser que na prática isso não aconteça. Porém, na minha mente, isso está acontecendo. E é aí que me mantém calmo. É aí que eu fico calmo. É aí que eu fico tranquilo. E aí eu fico apenas aguardando o melhor momento para mim poder reagir. E por quê? Porque eu sei que é possível isso. Porque eu sei que eu sou totalmente capaz e preparado para isso. Diferente de uma pessoa que não tem confiança por ter a mentalidade fixa. E aí eu vejo as pessoas que chegam, no jiu-jitsu, os alunos que chegam novos, o que acontece numa situação dessa? Eles entram em desespero. E aí ele usa todo o gás, toda a energia dele, explode toda a força, todo o fôlego, no momento que a força dele vai ser desnecessária de ser usada naquele momento. Aquele momento ele precisa ficar tranquilo, calmo e usar a mentalidade de crescimento, aguardar a melhor hora para usar apenas técnica, não é força. Então isso é muito incrível, Bom, alguns anos atrás, na revista Exame, saiu uma matéria na própria Carol Dick, que é do livro, a escritora do livro Mindset, que eu citei das pesquisas dela, trouxe aqui o conceito dela sobre mentalidade fixa e de crescimento, que fala exatamente isso que eu estou falando. Eu vou deixar o link dessa reportagem, dessa matéria aqui embaixo no vídeo, para que você possa ver e der uma conferida nessa matéria. Vale muito a pena, é muito interessante. E eu vou deixar o livro aqui também em cima, aqui, vou pedir para minha equipe colocar uma foto aqui do livro aqui, para que você compre esse livro. Olha, eu sei que às vezes pode te dar até vergonha de você se sentir inferior a uma situação. Da mesma forma que eu dei o exemplo ali de uma pessoa de mentalidade fixa, assim se deparar com uma pessoa de mentalidade de crescimento, deu o exemplo do milionário aqui, não precisa ser exatamente um milionário, uma pessoa de autoridade, uma pessoa que seja uma pessoa de valor, que tenha um potencial financeiro maior do que o seu, que tenha um sucesso maior do que o seu, enfim, que tenha uma mentalidade de crescimento. Enfim, talvez até mesmo você conversar com alguém que tem uma mentalidade de crescimento, eu já percebi muito isso, bastante em eventos presenciais. Agora nessa fase, não estou mais indo em eventos presenciais, mas eu sempre gostei e vou continuar indo em eventos presenciais, imersões, mentorias, grupo de masterminds, cursos, e eu observo bastante isso. É o que acontece quando que eu vejo uma pessoa que eu já identifico que ela tem a mentalidade fixa, conversando com outra pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, até pessoas que conversam comigo mesmo, ou talvez o exemplo que eu estou dando aqui de um evento, mas pode ser que no seu caso seja numa reunião de negócios, ou em algum ambiente que tem outras pessoas, e você acaba se sentindo menos do que uma pessoa.
Isso é visível, tá? Ainda mais para mim que sou treinador comportamental, eu tenho uma facilidade de leitura comportamental, então para mim fica muito claro isso. Ou até mesmo vamos supor que você esteja numa conversa no dia a dia, talvez você conheça uma pessoa nova, talvez você não ache que você não tenha muito assunto para falar com essa pessoa, porque você acha que ela sabe muito mais do que você. E é por isso que eu digo que a importância de você desenvolver uma mentalidade de crescimento. Você pode ter certeza que a partir do momento que você começar a entender isso mais a fundo, leia essa matéria que eu trouxe aqui para você, ver dados de fontes confiáveis, de fontes importantes, leia o livro Mindset da Carol Dweck. E eu tenho um livro, já li muito esse livro, estudei muito esse livro, eu tenho o audiobook, eu escuto ele, eu recomendo muito, demais. Como eu disse, é uma leitura obrigatória para você que quer se desenvolver, para você que quer mergulhar no autoconhecimento. E quando você entender esse processo de desenvolver uma mentalidade de crescimento, você vai ver como todas as áreas da sua vida vai fluir. E por que eu estou falando isso? Porque você vai começar a acreditar, visualizar pontos que você não enxergava, que você mesmo se bloqueava. E você vai começar a ter uma outra visão para certas coisas. E você vai entender e ver como que a sua vida irá para outro nível de uma forma radicalmente. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você ainda não deu o seu like, vai lá, mostra para o YouTube que esse vídeo é bom e que ele tem relevância. E se você lembrou de alguém enquanto você estava assistindo esse vídeo, compartilhe esse vídeo para que essa pessoa possa acompanhar todo esse conteúdo que eu trouxe para você aqui. E lembre-se de você se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana tem aula igual essa aqui, toda semana tem vídeo para você que quer adquirir uma renda extra, uma mentalidade de sucesso e conquistar a sua liberdade financeira. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.